Quem eram os misteriosos magos que visitaram Jesus? Capítulo 1. Quem foram os magos? Evidências extra-bíblicas. Com base em evidências extra-bíblicas, é possível formular uma hipótese sobre o provável significado da palavra magoi. Heródoto é a autoridade que nos leva a supor que os magos eram a casta sagrada dos medos. Eles formavam os sacerdotes da Pérsia e, independentemente das vicissitudes dinásticas, sempre mantiveram a sua influência religiosa dominante. Ao chefe dessa casta, Nergal-Sharezer, Jeremias dá o título de Rabi Mag, mago-chefe, Jeremias 39, 3, 39, 13. No original hebraico, as traduções da Septuaginta, da Vulgata estão erradas nesse ponto. Após a queda do poder assírio e babilônico, a religião dos magos dominou a Pérsia. Ciro conquistou completamente a casta sagrada, e seu filho Cambises a reprimiu severamente. Os magos revoltaram-se e colocaram Gaumata, seu chefe, como rei da Pérsia sob o nome de Esmerdes. No entanto, ele foi assassinado, e Dario tornou-se rei. Essa queda dos magos foi celebrada por um feriado nacional persa chamado Magofônia. Ainda assim, a influência religiosa dessa casta sacerdotal continuou durante todo o reinado da dinastia Aquemênida na Pérsia, e não é improvável que, na época do nascimento de Cristo, ela ainda estivesse florescendo sob o domínio parta. Estrabão diz que os sacerdotes magos formavam um dos dois conselhos do Império Parta. Evidências bíblicas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra magoi tem muitas vezes o significado de mágico. São Justino, Orígenes, Santo Agostinho e São Jerônimo encontram o mesmo sentido no 2º capítulo de Mateus, embora não seja essa a interpretação comum. Evidências patrísticas. Nenhum padre da Igreja afirma que os magos eram reis. Tertuliano diz que eles eram quase reis, fere regis, e assim concorda com o que concluímos a partir de evidências não bíblicas. A Igreja, de fato, em sua liturgia, aplica aos reis magos as seguintes palavras: os reis de Tarsis e das ilhas oferecerão dons, os reis da Arábia e de Sabá trarão presentes, adorá-lo-ão todos os reis. Salmo 72, 10. Mas essa aplicação do texto a eles é tão incerta quanto sua viagem a partir de Tarsis, da Arábia e de Sabá. Como acontece às vezes, uma acomodação litúrgica de um texto acabou sendo considerada, com o tempo, uma interpretação autêntica do mesmo. Tampouco eram mágicos. O sentido adequado de magoi, embora não se encontre em nenhuma outra parte da Bíblia, é exigido pelo contexto do 2º capítulo de São Mateus. Esses magos só podem ter sido membros da casta sacerdotal já mencionada. A religião dos magos era fundamentalmente a de Zoroastro e proibia a feitiçaria. Foram a sua astrologia e a sua capacidade de interpretar sonhos que lhes permitiram encontrar o Cristo. O relato evangélico omite o número de magos, e não existe uma tradição segura quanto a isso. Alguns padres falam em 3, muito provavelmente influenciados pelo número de presentes. No Oriente, a tradição prefere 12. A arte cristã primitiva não é um testemunho consistente. Uma pintura no cemitério dos Santos Pedro e Marcelino mostra 2, outra que se encontra no Museu Lateranense, 3, outra que está no cemitério de Domitila, 4, um vaso do Museu Kircher, 8. Os nomes dos magos são tão incertos quanto o seu número. Entre os latinos, desde o século VII, encontramos ligeiras variantes dos nomes Gaspar, Melchior e Baltazar. O martirológio antigo mencionava São Gaspar no dia 1º, São Melchior no dia 6 e São Baltazar no dia 11 de janeiro, Acta Sanctorum 8, 323.664. Os sírios têm Larvandade, Hormisdas, Gushinazafi etc., os armênios, Caguibá, Badadilma etc. Acta Sanctorum, maio, 1780. Deixando de lado a noção puramente lendária de que eles representavam as 3 famílias que descendem de Noé, todos eles parecem ter vindo do Oriente. Mateus 2, 1, 2,9. A leste da Palestina, apenas a Antiga Média, a Pérsia, a Assíria e a Babilônia tinham um sacerdócio como o dos magos na época do nascimento de Cristo. Vieram eles de alguma dessas partes do Império Parta.
provavelmente atravessaram o deserto da Síria, situado entre o Eufrates e a Síria, chegaram a Aleb, Alepo, ou a Tudimor, Palmira, e viajaram para Damasco, na direção sul, por aquela que hoje é a grande rota de Meca, Darb el-Hajj, o caminho do peregrino, mantendo o mar da Galileia e o Jordão a oeste até atravessarem o val perto de Jericó. Não existe tradição que defina com precisão o território designado por o Oriente. São Máximo e Teodoto de Ancira afirmam que é a Babilônia, Clemente de Alexandria e São Cirilo de Alexandria dizem que é a Pérsia, São Justino, Tertuliano e Santo Epifânio dizem que é a Arábia.